Boa tarde, senhoras e senhores. Eu venho hoje com um assunto muito preocupante no nosso país, a escalada de violência verbal da extrema-direita que está atingindo níveis impensáveis. O último lance dessa comédia bufa é o ataque de um deputado federal bolsonarista chamado Gilvan da Federal ao presidente da República. Ele disse que queria a morte do presidente da República e ele disse isso de uma forma que deixa dúvida se ele está desejando ou se ele está prometendo ou se ele está ameaçando. De qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, as autoridades constituídas, entenderam isso de uma forma muito grave, tão grave como a de outros dois deputados bolsonaristas também, que têm feito esse tipo de ataques, e um deles está pagando caro pelo que fez. Eu estou falando de Daniel Silveira, que ameaçou ministros do STF, e não de morte, ameaçou de espancamento. O Gilvan da Federal ameaçou o presidente da República de morte, por palavras indiretas, mas na verdade o sentido da coisa no fim é o mesmo. Tem também o Van Hatten, que faz ataques virulentos e expõe delegados da Polícia Federal à sanha de criminosos, expondo os dados deles, a imagem desses delegados nas redes. A gente sabe que policiais podem sofrer sanções terríveis, que pode causar um problema para a família do delegado, e de fato a família desse delegado, Fábio Schor, foi ameaçada por conta do que fez o Van Hatten e o Eduardo Bolsonaro também. Agora, no caso do presidente da República, ministros do STF, segundo eu apurei, vem o caso do Gilvan da Federal igual ao do Daniel Silveira. Por quê? Daniel Silveira está preso por ameaçar ministros do STF. O Gilvan da Federal tem que entender o seguinte: se não pode ameaçar ministro do STF, tampouco pode ameaçar o presidente da República. Aliás, presidentes da República são um cargo, o cargo de presidente da República é muito mais sensível a esse tipo de coisa até do que juízes, não é? Então, essa ação do Gilvan da Federal vai dar muita dor de cabeça para ele, como você vai ver agora. O que acontece, Faquinha, por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa. Inclusive ao Gilvan, deputado Gilvan, que me responda qual o argumento, atenção, técnico, para que seguranças de autoridades não estejam armados. Eu quero mais que o Lula morra, que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere fazer uma doação. O blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: olha, que a minha relação de amizade com você
extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil e eu não tenho conseguido pagar. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Pois é, por conta dessas palavras, Daniel Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão. Saiu, inclusive, numa tentativa de indulgência do ministro Alexandre de Moraes, tentou burlar a lei, tentou tirar a tornozeleira, tentou enganar a lei, voltou para a cadeia e agora está pedindo para sair, para trabalhar e para estudar, e o Alexandre de Moraes negou. O fato é que o que Daniel Silveira fez não é nada mais do que fez o Gilvan da Federal. Na verdade, o que fez o Gilvan da Federal é mais grave, mas não é só o Gilvan da Federal. Veja só, o Van Hatten chamou o STF de mafioso, chantagista e entrou na mira do tribunal porque ele, de certa forma, está caluniando os ministros. Ele talvez não pegue uma ação tão violenta quanto a de Daniel Silveira, que o botou na cadeia, porque ele não ameaçou a integridade física dos ministros, mas ele está difundindo calúnia, difamação e injúria em um nível inaceitável, porque são magistrados. Você pode discordar, pode falar que o magistrado está julgando mal, você pode dizer o que você quiser, você não pode atribuir crimes a ninguém. Atribuir crime a alguém é crime. Mas esse Van Hatten talvez aguente solto o fim do processo. Agora, você tem o caso de que ele expôs delegados da Polícia Federal. A Polícia Federal imputou 2 crimes a Van Hatten por declarações contra o delegado. Ele proferiu um discurso na Câmara e exibiu a foto desse delegado. Esse delegado, a família dele, foi ameaçada. A família dele recebeu ameaças colocadas no carro da esposa dele, um boneco com sentido que só a família entendeu, foi colocado no carro da esposa dele e a Polícia Federal o indicia por isso e também está com ação criminal na Justiça. Mas não é só. Agora nós temos o caso do deputado que quer que o Lula morra. Veja só, isso é uma ameaça. Isso não é um desejo, não é uma frase inconsequente. Isso é uma ameaça igual a de Daniel Silveira. Na verdade, mais grave, porque Daniel Silveira falava em espancar ministros do STF e esse fala em matar. Quem é o deputado que desejou a morte de Lula? O deputado federal Gilvan Silveira, do PL do Espírito Santo, de 54 anos, é alvo de um pedido de investigação da AGU por ter desejado a morte de Lula. No momento em que proferiu os ataques, o colegiado discutiu um projeto de lei para desarmar a guarda presidencial. A proposta foi relatada por Gilvan. E, ao dizer que ele quer que o Lula morra, ele está confessando que quer desarmar a guarda do Lula para que o Lula morra, não é? E aí, como é que ele pode provar que ele não tem um plano para que isso aconteça? E o fato é que o líder do PT pediu, o Lindenberg Farias, a PGR, apuração contra o deputado que desejou a morte de Lula e a coisa caminhou rápido. O PT pediu que a PGR investigue também o deputado que disse que quer que Lula morra.
o deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, e o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, protocolaram na PGR também o pedido de investigação, que, como ele tem foro privilegiado, ele tem que ser investigado no Ministério Público, pela PGR e na Justiça pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado que diz querer a morte de Lula, inclusive, já foi condenado por bater na mulher. O deputado federal Gilvan, da Federal, afirmou durante a sessão na Câmara que quer matar o Lula. Ele é natural de Aroioses, no Maranhão, e começou sua carreira política em 2018, quando se lançou candidato a deputado estadual, mas não foi eleito. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por violência doméstica de gênero em março deste ano. Não é? Veja que tipo de gente que é. E a AGU, a Advocacia Geral da União, já pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público que investigue declarações do deputado que pediu a morte do presidente da República. A PF e o Ministério Público vão investigar as declarações do deputado que quer a morte do Lula. Já foi aberta a investigação e a PF avalia a abertura, na verdade já abriu a investigação, e o órgão foi acionado após o comentário que você viu. O fato é um só: a política no Brasil virou um lugar para vale tudo. E é preciso, realmente, eu concordo com essa matéria, uma punição exemplar ao deputado que é a morte de Lula. A política no Brasil virou um lugar para o vale tudo e desde a ascensão de Bolsonaro, defendendo a tortura e o assassinato como método de tratamento ao adversário, sem nenhuma reação dos órgãos investigadores responsáveis, a terra sem lei impera no Brasil. O deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, partido do líder da extrema-direita, Bolsonaro, afirmou que quer que Lula morra durante a sessão da Comissão de Segurança Pública que aprovou por 15 votos a 8 o desarmamento da segurança do presidente. O bolsonarismo nem finge mais. Depois de ser descoberto pela Polícia Federal e o Ministério Público com a boca na botija, numa baita conspiração para acabar com o Estado Democrático de Direito, que envolvia um plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, o parlamentar vem com essa. Então tem que ser muito dura a sanção a esse deputado, e é isso que os ministros do Supremo, segundo eu apurei, estão enxergando o caso desse sujeito idêntico ao do Daniel Silveira, na verdade, mais grave. E é preciso encarcerar gente desse tipo que não pode conviver em sociedade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.